Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje vamos ver uma aula de sequências, conceitos básicos. Então, o que nós veremos aí nessa aula de sequências? Então, introdução com definição, aplicação com exemplos. Vamos lá? Então, introdução às sequências. Tudo que apresenta aí uma repetição periódica, né, ou mantém uma determinada frequência, é denominado um padrão de regularidade. Então, toda sequência numérica, ela é uma sucessão finita ou infinita de números, obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Então, por exemplo, aí, quando a gente fala na sequência dos números naturais, então, o que a gente já pensa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando a gente fala sequência dos números primos, então o que a gente já pensa? Em 2, 3, 5, 7, 11, 13, assim sucessivamente. Sequência dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Então, todas as sequências têm a sua regularidade, né? Tem o seu padrão. Então, é isso que nós vamos observar aqui com aplicação. Então, primeiro exemplo. Observe a sequência a seguir. Então, veja lá, ó. A figura 1 tem uma bolinha azul. A figura 2, 4 bolinhas. A figura 3 tem 9 bolinhas. Então, item A. Qual é a próxima figura da sequência? Então, o que vocês acham aí, pessoal? Pode desenhar aí no caderno, hein? Então, parabéns para quem desenhou a figura 4 com essas 16 bolinhas azuis. Então, o que a gente observa aqui, ó? Então, da primeira para a segunda figura, o que aconteceu? Então, observem que a figura 2 aumentou ali uma linha com 2 bolinhas e uma coluna com 2 bolinhas. Resultou em 4 no total. Na figura 3, aumentou uma linha com 3 bolinhas e uma coluna também com 3 bolinhas, resultando em 9 no total. Seguindo esse padrão, a figura 4, então, aumentou uma linha com 4 bolinhas e uma coluna com 4 bolinhas, totalizando 16 bolas azuis. E assim a sequência continua, né? Mantendo esse padrão. Item B. Qual é o enésimo termo dessa sequência? Então, enésimo, quando ele pede o enésimo, ele está pedindo a fórmula do termo geral. Uma fórmula que a gente possa usar para calcular qualquer uma figura, né? Qualquer figura que a gente queira. Então, considerando aí N como a posição da figura, tá? Então, vou chamar a posição da figura, vou representar pela letra N. Então, o que a gente observa? Para esta sequência, eu posso fazer o número da posição da figura elevado ao quadrado. Por exemplo, pega lá a figura 1, posição 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, veja lá, uma bolinha azul. Figura 2, troca o N por 2. 2 ao quadrado, 4 bolinhas azuis. Figura 3, troca o N agora pela posição 3. 3 ao quadrado dá 9. Figura 4, troca o N por 4. 4 ao quadrado, 16. Então, nós descobrimos a fórmula do termo geral para esta sequência. Então, cada sequência, tentem descobrir, né, a fórmula do termo geral que facilita. Item C. Quantas bolas azuis terá a figura que ocupa a 25ª posição nessa sequência? Então, como nós já encontramos aí a fórmula do termo geral, é só aplicar. Então, troca o N agora por 25, que é o número da posição da figura que nós queremos, e faz a continha. 25 ao quadrado dá 625. Portanto, a 25ª figura dessa sequência tem 625 bolas azuis. Tranquilo, né? Vamos ao próximo. Observe a sequência abaixo.
Suponha que a sequência siga o mesmo padrão. Qual é o emoji que ocupará a 41ª posição e a 235ª posição? Então, vamos pensar aí, né? Vamos analisar e encontrar o padrão dessa sequência. Então, veja lá. O primeiro está lendo um livro. O segundo está com um lápis ali escrevendo. O terceiro está no computador. O quarto está fazendo uma continha. O quinto está olhando ali um globo terrestre. O sexto está cantando. O sétimo está com uma lupa. O oitavo, repara que é igual ao primeiro. O nono é igual ao segundo. O 10º é igual ao terceiro. Então, o que nós observamos nesta sequência? Então, nós observamos que a cada 7 figuras começa uma repetição. Então, o que nós podemos fazer aí para encontrar a figura que ocupa aí o 41ª posição? Então, basta a gente pegar o número que a gente deseja encontrar e dividir pela quantidade ali, ó, que começa uma repetição. Então, nesta sequência, a cada 7 emojis começa uma repetição. Então, eu pego o meu 41 e divido por 7. E aí, pessoal, nós vamos observar o resto da divisão. Então, dividindo 41 por 7, eu tenho o resto 6. Não é para pôr vírgula, não é para acrescentar zero, não é para continuar a divisão, tá bom? Vocês vão parar ali. O resto que deu é o que nos interessa. Então, dividiu 41 para 7, tivemos ali um resto 6. O que significa? Significa que a 41ª ali, ó, o emoji que está na 41ª posição é igual ao que ocupa a 6ª posição. Ou seja, é o emoji cantando. Simples, né? Vamos calcular agora para 235. Então, eu divido por 7, que é a quantidade ali, ó. A cada 7 começa uma repetição. Então, eu divido por 7 e vou trabalhar com o resto. 235 dividido por 7 deu o resto 4. O que significa, então? Significa que o emoji que vai ocupar a 235ª posição é igual ao que ocupa a 4ª posição, que nesse caso é aquele que está fazendo a continha. Tranquilo, né? Sempre esse esquema. Vamos ao próximo. Os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo de Futebol, os Jogos Pan-Americanos são competições que ocorrem de 4 em 4 anos. Assim, os anos formam uma sequência numérica que segue um padrão. A tabela abaixo apresenta exemplos de anos em que ocorreram essas 3 competições. Então, veja lá, Jogos Olímpicos. Pegamos aí alguns anos que aconteceram Jogos Olímpicos. Então, no ano 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Copa do Mundo. Aconteceu em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Jogos Pan-Americano. Ocorreram em 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Qual dessas 3 competições ocorrerá em 2022 e em 2032? Então, o que nós temos que fazer aqui, né? Encontrar o padrão. Para isso, vamos pegar aqui alguns números e vamos fazer algumas divisões para entendermos melhor aqui essa situação. Vou começar com os Jogos Olímpicos. Então, vou escolher ali 2 anos, vou pegar ali na tabela, e aí como está falando que são competições que ocorrem de 4 em 4 anos, ou seja, elas se repetem a cada 4 anos, então eu vou dividir por 4. Então, vou pegar ali, ó,
2008, lá na linha dos Jogos Olímpicos, escolhi 2008 dividir por 4. Obtive resto 0. Vou pegar outro, dos Jogos Olímpicos. Então, 2016, divido por 4, também deu resto 0. Vamos pegar agora a Copa do Mundo. Vou escolher ali 2018 na linha da Copa do Mundo, vou dividir por 4. Observem que deu resto 2. Vou pegar mais um ali de Copa do Mundo. 2006, divido por 4, também deu resto 2. Vamos pegar os Jogos Pan-Americanos. Vai lá na tabela, escolhe lá, qualquer ano. Vou escolher aqui, ó, 2011. Divido por 4, deu resto 3. Vou escolher agora 2019. Divido por 4, deu resto 3. Então, analisando aqui essas divisões, o que nós concluímos, pessoal? Então, vamos lá, ó. Jogos Olímpicos ocorrem em anos que, quando divididos por 4, dá resto 0. Ou seja, são anos múltiplos de 4. Copa do Mundo. Copa do Mundo ocorre em anos que, quando divididos por 4, nos dá resto 2. E os Jogos Pan-Americanos ocorrem em anos que, quando divididos por 4, dá resto 3. Então, essa é a conclusão que a gente chega. Então, vamos estruturar isso melhor, né? Resumindo aí. Então, vou representar o Q como quociente da nossa divisão, tá? E o AN vai representar o ano escolhido. Então, vamos escrever aí uma fórmula do termo geral para cada um. Então, Jogos Olímpicos ocorrem em anos que são múltiplos de 4, o resto dá 0. Copa do Mundo acontecem em anos que multiplicados por 4 dão resto 2. Por isso que eu faço 4 vezes o Q mais 2. Jogos Pan-Americanos ocorrem em anos, né? Que multiplicados por 4 ali e somados com 3, que é o nosso resto. Então, Jogos Olímpicos, divido por 4, resto 0. Copa do Mundo, quando eu divido por 4, tenho resto 2. Jogos Pan-Americanos, quando eu divido por 4, tem resto 3. E aí, alguém me pergunta, professor, e quando der resto 1? Então, quando eu pego o ano e eu divido por 4 e obtenho o resto 1, não vai acontecer nenhuma dessas 3 competições. Podem ocorrer outros jogos nesse ano, mas não ocorrerá Jogos Olímpicos, nem Copa do Mundo e nem Pan-Americano, ok? Então, voltando lá ao nosso exercício. Então, eu vou pegar o ano de 2022 e vou dividir por 4 e observo o meu resto. 2022 dividido por 4 tem resto 2. Vamos pegar agora 2032. Divide lá por 4. Tem resto 0. Então, o que nós concluímos? Então, em 2022, ocorrerá a Copa do Mundo. Por quê? Porque quando nós dividimos por 4, obtivemos resto 2. E em 2032, ocorrerá as Olimpíadas. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos lá, quando eu divido por 4 e tenho resto 0, são eles que ocorrem nesse ano. Combinado? Então, 2022, Copa do Mundo, 2032, Olimpíadas. Espero que vocês tenham entendido. Nosso muito obrigada aí por ficarem até o final. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.